E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo. Vamos aqui para um vídeo rápido sobre uma coisinha que o pessoal tá me perguntando bastante e também que me preocupa bastante também. Então vamos aí falar do finalmente do Chat GPT. Mas antes de tudo aqui, se inscreva no canal, 317 inscritos e crescendo. Postei algumas gameplays de Neo Geo. Agora pretendo acabar, né, de postar os The King of Fighter. Depois fazer algumas coisinhas diferentes para não ficar só na gameplay. Mas vamos aí, né? Vamos seguindo aí, vamos crescendo e devagar a gente consegue aí bater os nossos objetivos, que é chegar a 1.000 inscritos. Quem sabe até o final do ano. Beleza? Então o site está crescendo, não, o canal está crescendo e claro, o apoio de vocês é muito importante para isso. Tá, então vamos lá falar do Chat GPT. O que é o Chat GPT? Por que ele está preocupando muita gente? O Chat GPT nada mais é do que uma IA, né? Uma inteligência artificial, que ela conversa como se fosse um humano, né? Ah, Paulo, mas já tem algumas coisinhas que parecem com isso. Sim, né? Tinha, acho que a companhia elétrica que fazia isso, né? Conversava com você, né? Você perguntava algumas coisas para ele, sabia, ah, eu sei o que que é, mas aí você pode economizar na sua energia e tal. Então, né? O Google também faz isso, quando você chama OK Google. O Google ele vai lá, responde o que que você quer, e se você pedir para ele contar uma piada, ele conta. Então, quer dizer, a inteligência artificial ela já está presente na nossa vida, mas por que que preocupa no chat GPT? É que o chat GPT ele é mais completo. Digamos assim que se você pedir ele para criar um artigo sobre uma determinada coisa, ele vai criar. Então vamos testar aqui OpenAI, que é a empresa AI, a empresa que está fazendo o... Bom, beleza, bom, tá aqui o chat GPT, né? Que você faz a pergunta ou alguma coisa. Olha só como que ele vai conversar como humano. Vamos lá. Vou dizer assim, oi, bom dia. E ele vai responder, oi, bom dia. Como posso ajudar você hoje? Né? E eu vou perguntar para ela o seguinte. ah, Gostaria de saber sobre, vamos supor, um assunto bem complexo. Sobre nanotecnologia. Bem resumido. Vamos lá. Aí ele vai lá, demora um pouquinho. E aí ele começa a descrever. A nanotecnologia é o estudo de aplicação de materiais e dispositivos com dimensões na escala de 1 nanômetro ou 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Isso permite a criação de novos materiais, dispositivos com... Tá. Você pode ver que ele já tem já no banco de dados dele. Se eu pedir um histórico mais completo, ele vai falar um histórico mais completo. Então o ChatGPT é um grande banco de dados que já tem informação, né? Eu acho que, se eu não me engano, são 45 terabytes de texto, né, que ele tem. São informações até 2021. E ele te responde como se fosse uma pessoa, tá? Mas você pode ver que eu falei sobre nanotecnologia. Se eu quiser saber sobre nanotecnologia, eu não vou saber te explicar agora. Eu vou ter que procurar em algum lugar, em alguma fonte. E eu vou perguntar para ele. Se ele falou, ah, nanotecnologia é um estudo de aplicação. Eu vou perguntar para ele a fonte de onde ele tirou isso. Qual foi a fonte dessa informação? Olha só o que ele vai responder. Eu sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. E as minhas respostas são baseadas em informações contidas no corpus de dados que foi treinado. Eu não tenho acesso a informações externas, então eu não posso fornecer fontes específicas para informações solicitadas. Então quer dizer o seguinte, praticamente o que o ChatGPT vai fazer
é pegar um monte de texto da internet, porque ele fala isso, né? E simplesmente te responder. Simples assim. Você não vai precisar visitar mais blog, você não vai precisar fazer mais nada. Tipo assim, vamos lá. Em vez de eu visitar um site de receita, né, para fazer um pudim, eu posso perguntar para ela. Olha, porque, ó, por gentileza, receita de pudim. Vamos lá, vamos ver se ela vai entender. Claro, está aqui uma receita básica de pudim. Então, ah, sem propaganda, sem relatório, sem você se inscrever em blog, ela simplesmente começa a cuspir informações. O que as pessoas estão reclamando ultimamente do chat GPT é que ele não tem a fonte das informações. Então, quer dizer, ela está aqui descrevendo um, um pudim, né? Mas para ter essas informações do pudim, ela teve alguma fonte. E algum link de informação ela pegou. E ela não está descrevendo. Simplesmente isso. Ah, Paulo, mas aí se uma pessoa fizer um pudim tem que falar a fonte? Não. Mas ela é uma IA, uma inteligência artificial, que pegou as informações de algum lugar na internet. Então ela acaba não respeitando, né, uma coisa que muita gente fala, que são os direitos autorais. E para quem não sabe, quando você copia, um artigo de um determinado blog ou site, isso você torna plagiador, você se torna um plágio e você pode levar um processo por causa disso. Então a OpenAI, né, sabe disso, né, que ela pode ser a qualquer momento processada por algum blog grande ou um site de notícia grande simplesmente por copiar uma informação e colocar no site dela. Simplesmente por isso, tá? Então vamos perguntar mais uma coisinha aqui. Eu vou perguntar para a própria IA. Plagia tá errado? É plagia, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai responder. Aí ele vai fazer, cara, que eu sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI e gero minhas respostas com base em informações contidas em corpos de dados que fui treinado. Eu não tenho capacidade de plagiar artigos, pois só apenas estou respondendo a perguntas com base no treinamento. Além disso, a OpenAI segue as práticas de éticas e legais rigorosas para garantir que o uso de seus modelos de linguagem não viola direitos autorais ou leis. Se você suspeitar de algum conteúdo gerado por mim que viola direitos autorais ou legais, por favor, informe-nos imediatamente. Vamos investigar e tomar as medidas apropriadas. Então, ah, você acha, vamos lá, você escreveu um artigo em 2014, por exemplo, e você pesquisa aqui no ChatGPT e ele pega informações da fonte do seu artigo, você pode falar para a OpenAI, falar, esse artigo é meu que você está escrevendo, e eu não quero que ele fique na sua base como fonte. Eu quero que as pessoas pesquisem pelo meu site. Já que o próprio site GPT, ele não descreve a fonte. Você viu que eu pedi a fonte da informação? Ele simplesmente fala, não, eu sou treinado para responder. Eu não posso dizer a fonte de onde eu tirei. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque o pessoal sempre briga por causa de plágio, copiar errado, você tem que escrever seu próprio artigo com sua própria criatividade. E daí tem um site chamado Open ChatGPT que simplesmente escreve um artigo para você, né? E que pode ser muito bem plagiado de outro site, simplesmente trocando uma ou duas palavrinhas, né? Aí fala para não ser igual, né? Então vamos pedir para aqui, ó. É, resumo de
posso fazer aqui um resumo de Star Wars. Aí ele começa a digitar. E daí, se você perguntar, tá, você descreveu tudo isso, mas qual foi a fonte que você tirou isso? Aí muita gente vai chegar assim e falar assim, ah, Paulo, você também pode falar sobre Star Wars e não falar a fonte. Então, uma coisa é eu falar do meu pensamento, né? Olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Depois eu posso lá abrir um PC, né? Ou então ver no celular a fonte dessa informação. Já aqui, ele começa a cuspir informações exatas, informações complexas. Pode ver, ele não para de digitar, mas ele não cita a fonte. Então, é, é muito complicado, galera, falar sobre o chat GPT, porque muita gente está protegendo o chat GPT, porque, ó, tá, eu escrevi um artigo, né, sobre Star Wars, sem eu digitar uma linha, só simplesmente perguntei para ele, ó, falar sobre Star Wars, né? Mas esse texto aqui foi de alguma coisa que ele pegou na internet que deu um resumo de Star Wars. É isso. Então, eu sempre falo pro pessoal, tá, ChatGPT é legal? Pô, é legal. Ontem eu fiquei testando aqui, perguntei algumas coisas pra ele, né? Ele deu algumas respostas meio dúbias e tal. Quando eu entrei em plágio, ele sempre dava a mesma resposta, que ele não tinha fonte, né? Mas eh, caso eu insistisse em saber a fonte, poderia entrar em contato com o pessoal do chat GPT, né? Uma outra coisa que ele falou é que ele não garante que a fonte seja confiável, né? Isso foi bem estranho. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso da internet, no uso de tecnologias novas, principalmente IA, porque ainda é uma tecnologia que, digamos que é muito crua, né? Ainda estamos no começo, né? Muita gente está usando o ChatGPT para ganhar dinheiro, para gerar artigos automáticos, e eu não ligo para isso. Boa sorte para você, amigão, né? Você não tem a capacidade de criar seus próprios textos com sua criatividade e ter que apelar para uma inteligência artificial para isso, tudo bem, né? Muita gente está fazendo é criando textos dentro do ChatGPT e vendendo como se fossem artigos seus, cara. Então, é, sabe, é complicado, né? É muito difícil. Eu acho que a capacidade criativa de uma galera vai diminuir, porque você não sabe se a pessoa digitou aquele texto no chat GPT, ou então escreveu da próprio punho, digamos assim. Então, cara, infelizmente a IA vai chegar um dia, vai substituir muita gente, tá? Mas eu acho que o Elon Musk, né, até desistiu da OpenAI, tem dinheiro ainda dele dentro, né, do projeto do ChatGPT, mas ele mesmo saiu porque ele tem medo dessa tecnologia e a gente tem que ter medo, tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que vem para auxiliar, tá? Mas as pessoas estão usando já e abusando da ferramenta de uma forma errada. Talvez se você perguntasse para ter ideias, né, do que escrever, depois ele fazer o resumo com suas próprias palavras, ok. Mas as pessoas estão literalmente copiando o que o ChatGPT está falando e jogando na internet como se fossem delas. E não é, né? É feito por uma IA. Algumas ferramentas estão sendo criadas para detectar esse tipo de texto, né? Quando é escrito pela inteligência artificial, né? Claro que ainda também é prematuro toda essa análise. Muita gente usando tipo, o chat GPT para fazer um trabalho de escola, tipo, digita aí que eu não quero fazer nada, né? E no trabalho mesmo, muita gente está fazendo programação, por exemplo, pedindo, ah, sabe, para o chat GPT escrever um código, né? Vamos tentar aqui, lá, só para você ter uma ideia do que ele pode fazer. Escreva
PHP, a soma de